Converso agora com a coach Lia Santos, que vai falar do treinamento que ela vai executar na semana que vem, com a junção de duas ferramentas, o Enneagrama e a comunicação inteligente. Lia, de alguns anos para cá, é cada vez mais comum entre os empreendedores essa busca por melhoria contínua, né? Parece que o pessoal começou a ver isso como uma necessidade de sobrevivência do seu empreendimento. Você acha que isso finalmente está acontecendo? Porque o histórico que se tem é de resistência, né? Saudações, Lia. Obrigada, Cristiano, pelo convite, por esse bate-papo. É um prazer. E sobre a questão nós estamos na era da informação, então acho que não tem mais como um empreendedor, um empresário ficar de fora dos conhecimentos, ficar de fora da atualização, né? O que eu costumo chamar de gestor do passado, aquele gestor resistente que ainda existe, infelizmente. É aquele gestor que acha que já sabe tudo, que nada pode ser feito para melhorar. Mas, como nós temos hoje um acesso muito maior pela internet de informações, eu acho que as pessoas estão quebrando um pouco essa resistência. Elas estão percebendo que elas precisam se atualizar, porque quem não se atualizar, quem não tiver informado, vai ficar fora do mercado. Então, eu costumo dizer que o gestor do futuro, ele busca esse conhecimento para melhorar a equipe, para melhorar a sua própria gestão. Ok. A gente ainda vê bastante preconceito contra os coachings e contra os treinamentos e processos de coaching em geral. Por que acontece isso, Lia? Então, eu costumo dizer que, às vezes, aquela coisa que a gente desconhece gera um certo medo. E isso faz ter essa resistência com os coaches. Por quê? Muita gente nem sabe o que é coach. Muita gente não tem ideia do que é coach. Então, se a gente for pegar, coach veio do mundo dos esportes, né? Foi adaptado para o mundo corporativo. Se a gente falar que coach não funciona, então a gente tem que falar que treinador de futebol não dá resultado, que treinador de basquete, a gente teria que falar que nenhum desses funcionam. Então, eu acho que é um preconceito de pessoas que não têm informação. E daí tem muita gente que acaba usando disso para fazer piadas, lógico, trabalha com isso e acaba criando eu falo que é um desserviço para a humanidade. Porque se as pessoas soubessem o que é coach, o quanto muda a vida, o quanto melhora a qualidade de vida das pessoas, quanto as pessoas evoluem, conseguem muito mais resultados, as pessoas iriam parar de fazer piada e começar a estudar coach. Porque a gente ia ter uma comunidade, uma sociedade muito melhor e muito mais avançada. Eu acho que também é uma coisa do brasileiro. Nos Estados Unidos e na Europa, coach já é muito conhecido. Então, todo político tem um coach, todo grande empresário tem um coach, atores. Ali é muito mais aceito, as pessoas já quebraram os preconceitos. O Brasil ainda está engatinhando, né? Então, é bom que quem está com a cabeça aberta sai na frente, né? Quem vai ficar lá resistente acaba saindo atrasado. Pessoas de sucesso têm coach. Tem gente que vai ficar reclamando e vai ficar criticando. Mas quem está antenado já está nesse caminho. Eu acho que agora não tem mais como ficar de fora. Os empreendedores que têm visão, eles já começam a se abrir para a informação, a buscar a melhoria, já entenderam que ninguém é perfeito, que a melhoria tem que ser contínua, né? Então, eu acho que nós, apesar de ter muita resistência, tem muita gente se abrindo também para esse novo mundo. Dia 11 e 12 agora, de janeiro, você vai executar 2 dias de treinamento, uma conjunção de duas ferramentas, né? O Enneagrama e a comunicação inteligente. O Enneagrama a gente ouve falar com mais frequência, então, dentro dessa linha de fazer piada que você fala, se compara muito o Enneagrama com o horóscopo. E fala um pouco para a gente dessas duas ferramentas e de o que é a comunicação inteligente e como que ela se encaixa, como que ela casa ali com o Enneagrama e como o empreendedor vai usar isso para o resto da vida. Eu estava fazendo antes curso somente do Enneagrama, só que eu senti uma necessidade de algo a mais. Então, o Enneagrama e a comunicação inteligente são 2 módulos de dentro de um outro curso meu que chama Gestor do Futuro. Eu peguei esses 2 módulos que eu vejo que
a pessoa já vai ter um resultado muito grande se ela souber esses 2 módulos, e juntei tudo num treinamento que chama Potencialize, que é justamente para potencializar a equipe, para transformar profissionais, a equipe em profissionais de alta performance. Então, são as 2 ferramentas que eu acredito que são muito transformadoras para um líder, para um gestor. Então, o Enneagrama, muita gente conhece, é uma ferramenta de perfil de personalidade, onde identifica 9 perfis de personalidades diferentes. Então, se a gente for numa empresa, a gente vai ver que cada um funciona de uma forma muito diferente, cada um age, sente, reage de formas muito diferentes, e um gestor que tem essa ferramenta nas mãos, que é tão simples, fazer um teste de 15 minutos, ele já vai saber o perfil de cada um da sua equipe, vai saber como lidar com cada um. Tem pessoas que são mais emotivas, tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais práticas, e conseguir falar a linguagem de cada um. Mas eu senti essa falta da comunicação inteligente. Por quê? Porque você aprende a decifrar pessoas, né? Eu falo que o Enneagrama é como se você tivesse uma visão de raio-x. Você, em alguns minutos de conversa, ali pelas atitudes da pessoa, você já consegue mapear ela e saber qual é o perfil dela e já saber como lidar com ela. Porém, falta como se comunicar de uma forma eficaz. Muita gente acha que eu tenho que falar para o meu funcionário o que ele tem que fazer ou o que ele não tem que fazer. E, na verdade, quando a gente fala para a pessoa o que ela tem que fazer, entra para um ouvido e sai pelo outro. Tem também uma questão muito forte: ninguém gosta de receber críticas. Fala-se em crítica construtiva. Na verdade, toda crítica é uma crítica. Então, você vai fazer um trabalho, você, como funcionário, né? Vamos supor, você foi delegado uma função para você, você foi lá e deu o seu melhor naquilo. Daí chega o empresário, o empreendedor, e fala assim: nossa, tá tudo errado, você não fez o que eu queria. E dá aquela bronca, aquela carcada na pessoa. A pessoa sai até meio, sabe, desanimada, desmotivada. Quando, na verdade, o que está faltando muitas vezes é uma comunicação mais eficaz, uma comunicação mais clara, mais detalhada de como aquele gestor quer que seja feita aquela atividade. E daí, a cada um tem uma percepção de vida diferente. Então, se eu falar para você, eu preciso que você chegue amanhã e faça uma organização na empresa. A sua forma de organizar é diferente da minha forma de organizar, que é diferente da do outro. Então, o gestor, às vezes, tem dificuldade de se expressar da forma que ele gostaria que fosse essa organização. Quando a gente aprende as comunicações mais inteligentes, que é você aprender a falar com clareza, você, ao invés de falar para o funcionário exatamente, tem hora que você tem que ser claro, mas tem hora que você tem que puxar informações dele. Por exemplo, um funcionário chega atrasado todos os dias. Muitas vezes o empreendedor vai lá e fala um monte para aquele funcionário. Chega no outro dia, ele chega atrasado de novo. Então, em vez de falar para a pessoa o que ela tem que fazer, tem momentos que ela tem que perguntar. E transformar a correção em pergunta. Por quê? Quando você transforma a correção em pergunta, a própria pessoa vai se corrigir. Então, além de você não criticar a pessoa vai se corrigir e ela vai ter muito mais engajamento porque ela deu a solução. Então, ao invés de falar assim: olha, você não pode chegar atrasado, onde já se viu, você é irresponsável e tudo mais, você fala assim: olha, eu estou observando que você tem chegado atrasado nos últimos 3 dias. E como seria se todo mundo da empresa chegasse atrasado? Como que seria essa empresa? Quais as consequências que isso traria para a nossa empresa, para o nosso negócio? Como você pode fazer para mudar essa situação daqui para frente? Se você não mudar essa situação, o que você acha que vai acontecer com você? Se você estivesse no meu lugar, o que você diria para você mesmo? Então, olha só a diferença de correção. Ao invés de você falar e dar bronca na pessoa, a pessoa vai se corrigir. E ela se sente ouvida, ela se sente mais motivada, mais engajada, ela te agradece por
ter tido aquela conversa sem ser uma conversa dura, pesada, que a pessoa sai, né, daquele jeito triste. Então, é muito mais eficiente, muito mais eficaz. Por isso que eu chamo de comunicação inteligente. Então, a gente unindo Enneagrama, que é o perfil de personalidade, mais a comunicação inteligente, vira realmente uma potência. A equipe, os funcionários começam a trazer muito mais resultados. Perfeito, Lia. Fala um pouco de você, do tempo que você trabalha com treinamento de pessoas. Eu sempre faço uma piada de que se Noé tivesse posto só os bichos na arca, o mundo hoje seria muito melhor. Então, eu sei que a missão de treinar pessoas é árdua. É uma experiência que eu tive que fazer na minha própria vida. Eu trabalhava numa financeira, recebi um convite para abrir uma filial em outra cidade, que é Andradina, é longe pra caramba de Bauru. Então, eu tinha uma financeira lá, depois eu abri uma em Três Lagoas, abri outra em Jaú, e ficava tudo distante. Então, eu tive que aprender a estudar muitas ferramentas de coaching, de gestão de pessoas, para eu conseguir liderar a minha equipe à distância. Então, eu vi que eu conseguia excelentes resultados com essas técnicas que eu estou ensinando hoje. Então, minha equipe, ela funcionava já no piloto automático, eu já não precisava estar presente na empresa todo dia. Então, eu tinha tempo, de manhã eu ia na academia, né? Antes eu era escrava do meu negócio, não tinha tempo para ir na academia, comia mal, não tinha tempo para almoçar. Quando eu saía para almoçar, o telefone tocando, os funcionários pedindo, pelo amor de Deus, para eu ajudar, que eles não conseguiam resolver os problemas. Então, com essas mudanças que eu fiz, eu comecei a ter vida de volta. Eu podia viajar quando eu queria, eu podia tirar férias, eu podia ir na academia, eu podia comer sossegada, porque eu estava tranquila que a minha equipe dava conta de fazer em 3 lojas diferentes, em cidades diferentes. E eu fazia o quê? Eu só ia visitando as lojas e eu não ficava mais nada no operacional, só no estratégico. E daí eu percebi que muitos empresários viram escravo do negócio como eu era, né? E eu percebi que muitos começaram a me pedir ajuda, que é o meio que a gente vive de network, começaram a pedir ajuda. E daí, como eu tinha feito o curso de coach para me tornar coach da minha equipe, eu comecei a ajudar outros empresários. E daí se tornou esse novo método, né? Que chama Gestor do Futuro, que é onde eu junto todas as ferramentas mais poderosas, as estratégias mais poderosas e práticas que eu descobri nesse período para colocar a empresa no piloto automático e por eu ter conseguido também dobrar o meu faturamento com essas técnicas, né? Então, além de eu colocar no piloto automático, eu consegui muito mais resultados. Então, a minha equipe funcionava já independente sem mim e ainda em alta performance. Faz 5 anos que eu comecei a treinar as pessoas, a capacitá-las para que elas tivessem alta performance. Então, hoje eu ajudo empresas, tanto aqui de Bauru, região, mas também através do online, através do marketing digital, eu já tive alunos em todo o mundo, né? Então, eu já atendi cliente na Alemanha, Japão, Estados Unidos, na Europa, né? Portugal. Então, vários lugares eu já tive 547 clientes, se eu juntar, né? O online e o offline. Vários cursos que eu já fiz online e hoje eu estou fazendo esse presencial, que chama Potencialize, aqui em Bauru, e também o curso online Gestor do Futuro, que já é um programa mais completo de mentoria, onde eu ajudo realmente o gestor, o empresário ou o líder dessa empresa a colocar todas essas ferramentas em prática. Então, são 8 semanas de mentoria com todas as ferramentas e eu ajudando ali, junto com a pessoa, até ela conseguir colocar tudo em prática. Então, é bem completo e bem top mesmo para a pessoa conseguir chegar no mesmo resultado que eu, dobrar o faturamento e também colocar a empresa no piloto automático e poder ficar sossegado. Perfeito. Obrigado pela sua participação aqui, Lia. Vou deixar os contatos dela aqui nos links do vídeo para quem quiser conversar um pouco mais com ela e saber mais sobre os treinamentos. E sucesso aí nessa empreitada da semana que vem e
Vamos torcer para que o gestor do futuro seja cada vez mais procurado e para que cada vez mais empreendedores se coloquem no futuro, né? Pelo amor de Deus, acho que acabou de viver no passado, acho que não dá mais. Cristiano, muito obrigado pela essa entrevista, tá? Foi um prazer, gosto muito do seu trabalho também. Estamos juntos aí, aqui em Bauru, para ajudar o empreendedorismo e estou à disposição aí para as próximas entrevistas, tá? Obrigada.